Saúdo a todas e a todos. A videoaula de hoje é sobre Marx e queria apenas lembrar a coragem filosófica que teve Feuerbach para negar incondicionalmente a transcendência do cristianismo. A crítica radical abriria espaços para criar um novo, a filosofia do futuro, que ele assim coloca. A redução da essência de Deus extra-humano, sobrenatural e antirracional à essência do homem natural, imanente, inata, é, portanto, a libertação do protestantismo, do cristianismo em geral, da sua contradição fundamental, a redução do mesmo à sua verdade, ao resultado, o resultado necessário e recusável, incontestável do cristianismo. É isso que Feuerbach está querendo aqui colocar. E eu queria aqui lembrar que Feuerbach, quando ele ficou mais velho, ele teve a oportunidade de participar em 1948 dos grandes levantes revolucionários que aconteceram pela Alemanha, em Paris principalmente. O seu pensamento teve uma certa influência, mas ele se recolheu, não teve participação ativa. No calor dos eventos revolucionários que sacudiram Paris, ele até cogitou ir a Paris ou emigrar para a América. Mas depois ele acabou ficando no seu castelinho e proferiu conferências a estudantes na Universidade de Heidelberg. Mas ele não está imbuído dessas energias e esperanças revolucionárias com as quais o jovem Marx está muito entusiasmado. E Feuerbach acaba respondendo assim, numa carta: "Vou agora para Heidelberg, onde darei aos jovens estudantes conferências sobre a essência da religião, e se então das sementes que lá terei espalhado em 100 anos brotarem alguns grãozinhos, terei feito muito mais pelo bem da humanidade do que vós com vossos ataques." A pouca esperança que Feuerbach tinha em movimentos revolucionários, ao contrário de Marx e Engels, que no inverno de 1848, exatamente no dia 21 de fevereiro, poucos dias antes de começar as barricadas, esse fervor revolucionário em Paris, Marx e Engels publicam o Manifesto do Partido Comunista, seguindo esse caminho revolucionário que o Feuerbach, recolhido, se recusou a trilhar. E Marx vai formular a crítica a Feuerbach, que já está formulada de modo enfático na 11ª tese contra Feuerbach, que é de 1845, quando Marx diz: "Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O que importa, porém, é transformá-lo." É uma frase que todos nós conhecemos muito bem. Por isso, é Marx quem irá desenvolver com mais rigor o processo histórico de autoconstituição da espécie humana. Feuerbach desenvolve pouco o caráter histórico do homem. O homem não difere do animal somente por possuir consciência, sentimentos e por possuir uma religião, mas é por ser social. Para Marx está a essência humana. Marx também quer mobilizar o potencial prático da razão, mas de um outro modo, por meio da teoria social e da economia política, algo que Feuerbach não dá atenção. E o que é central para Marx são os conceitos de produção, trabalho e de praxis social. Marx não está preocupado quanto Feuerbach para estabelecer que a religião é o que distingue os homens dos animais. Assim como Feuerbach, também Marx quer reconquistar o homem verdadeiro, ou seja, o homem verdadeiro é o ser que produz a si mesmo, as coisas materiais, produz o mundo, e é um ser corporal, sensível.
não é a partir da superestrutura religiosa que Marx formula uma nova relação entre homem e mundo, e o mundo natural, mas é a partir das relações econômicas. Por isso, Marx valoriza bastante as relações econômicas. Por isso, se Feuerbach partia da religião à filosofia, colocando a religião como um conhecimento de si primeiro, indireto do ser humano, Marx quer partir direto do ser humano vivendo em sociedade. Essa é uma diferença substancial entre os dois pensadores. E com isso, vamos avançar em Marx. Qual é a diferença básica entre a antropologia de Marx e o pensamento, entre a antropologia de Feuerbach e o pensamento de Marx? Marx tem um pensamento que é dialético, mas é uma dialética diferente da de Hegel, que quer fundamentar, que quer impelir uma prática social e revolucionária. Se Feuerbach ficou apenas no plano abstrato, querendo reduzir a teologia à antropologia, Marx ainda reconhece que já foi um bom começo para propor a posição verdadeira do homem, finito e mortal. Esse seria então o caminho para emancipar a humanidade. E é aí que Marx vai defender a existência própria, singular e social do ser humano. E essa foi a grande contribuição de Marx, e sem dúvida é muito importante para a nossa época, que é a época em que predomina um individualismo em muitos aspectos antissocial. Em 2018, quando festejamos 200 anos do nascimento de Marx, é importante assim, ressaltar o que significou Marx para o seu tempo, para a sua época. Assim, Marx compreende o homem como um ser social genérico, ou seja, o gênero humano vivendo em sociedade, não mais como uma pessoa privada burguesa. A crítica de Marx ao homem burguês. Ele quer tratar o homem como um ser que produz tudo a si, o seu mundo, e ao produzir a si mesmo, ele produz o mundo social, o mundo humano e histórico. Com isso, ele quer construir uma nova relação entre o homem e o mundo, através de uma teoria humana do mundo, e não uma teoria especulativa, metafísica ou idealista. Para isso, ele vai partir das relações econômicas para reconquistar o homem verdadeiro. E Marx vai estudar os economistas clássicos, liberais, Adam Smith, David Ricardo, os ingleses, ou seja, ele não vai construir do nada, mas ele está valorizando os grandes pensadores economistas clássicos, Adam Smith principalmente, que coloca o trabalho como sendo a fonte de produção das riquezas. Com isso, ele vai dizer: só se pode falar de uma história humana universal, não a partir de uma razão especulativa como em Hegel, mas a partir da constituição do homem através do trabalho humano. O trabalho é essa categoria-chave, pois o trabalho é o devir da natureza para o homem, como o ser humano transforma a natureza no sentido de suas próprias necessidades. Assim, Marx, de um modo evidente, se contrapõe à doutrina cristã, ao Deus cristão, à criação. E um comentador vivo, que é um dos mais importantes comentadores de Marx hoje, o Zbigniew Kowarczyk, num texto, A Dialética como Fundamento da Prática, que está na bibliografia de meu semestre, na obra Filósofos do Século XIX, ele diz o seguinte:
o cerne dialético da filosofia de Marx precisa ser redescoberto. O que quer dizer? Que nós temos a impressão que Marx, por ter morrido em 1880 e pouco, que as suas obras já foram todas lidas, comentadas, interpretadas. Mas não foi o caso. Alguns textos de Marx nós tivemos acesso há poucas décadas. Por exemplo, os manuscritos econômico-filosóficos. Por isso, muitas vezes, pensadores ou alguns seguidores, militantes, críticos, seja da esquerda ou da direita, eles criticam Marx, mas sem conhecer direito as suas obras. E outra obra muito importante, a Crítica da Economia Política, só foi publicada nas últimas décadas do século XX. Por isso, no início do século XXI, eu queria apontar aqui a importante obra do Piketty, que é um dos autores que está escrevendo sobre o Capital no século XXI, que ele retoma vários elementos de Marx e mostra como Marx é importante para compreender a dinâmica da nossa sociedade e do capitalismo tardio, no qual nós estamos imersos. Portanto, é preciso evitar o dogmatismo de marxistas tradicionais e a crítica leviana, inconsistente de certos pensadores políticos que não conhecem bem Marx, para que possamos valorizar a importância filosófica, política, econômica de Marx. Isso se mostra porque o século XX viveu muito do pensamento de Marx. Há três principais linhas de interpretação que seguem basicamente essa inspiração marxiana de Marx. A primeira delas, a teoria crítica, a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, a filosofia da praxis, Gramsci principalmente, e a busca que é mais significativa para dar prosseguimento à dialética de Marx, que é a terceira linha, começa com Lukács no início do século XX, com Ernst Bloch, e o francês Henri Lefebvre. Como diz o Kowarczyk, a filosofia de Marx é fundamental para a crítica da praxis social, pois o seu objetivo é conscientizar o sujeito agente sobre a sua própria praxis, habilitando-o assim a dominar as suas tarefas sociais e históricas. E nesse sentido, tendo em vista os conflitos de nossa época, não se pode dizer que a filosofia de Marx esteja ultrapassada. Há elementos que não se sustentam, mas há elementos que são muito importantes, principalmente, como eu falei, na crítica ao capitalismo, a dinâmica do capital. Marx pretendia que a dialética fosse uma crítica interventora, não uma crítica, digamos assim, descompromissada. Marx mudou-se para Berlim em 1836, com apenas 18 anos, ingressando no Dr. Club, que era um clube de jovens hegelianos, radicais, de esquerda. E eles se reuniam para discutir a filosofia dialética de Hegel. E Marx logo se destaca nesse círculo, e ele pretende, juntamente com os jovens hegelianos, analisar o sentido da história de modo empírico, sem essa contaminação de uma reflexão filosófica vazia, abstrata. Para Hegel, o sistema se completa no movimento dialético do espírito. Marx, de modo radicalmente diferente, coloca a tarefa da filosofia prática ligada estreitamente ao desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, ao mundo da produção. A mobilidade imposta pelas condições exteriores de vida. Lembrando que a primeira linha de trem ela foi inaugurada na Inglaterra
em 1831. Portanto, nessas décadas seguintes é a mobilidade, a experiência moderna da aceleração dos acontecimentos, como falamos na primeira aula. Marx romperá com Hegel um pouco depois da época que Feuerbach rompeu com Hegel, e escreverá uma obra também, a crítica à filosofia do direito de Hegel. Ele conclui a tese de doutorado em 1841, o ano que Feuerbach escreveu o Ciência e Cristianismo, com a tese A Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e de Epicuro, ou seja, sobre o atomismo antigo, sobre o materialismo antigo. E em seguida, então, ele fixa a residência em Bonn, onde ele alia-se a Bruno Bauer, que era um professor, e concorda com a crítica à religião que Bruno Bauer faz. Aí Marx começa a atividade jornalística. Em 1843, ele é o redator-chefe do jornal ou Gazeta Rename. Vejam bem, Hegel se esforçava para compreender o Estado como algo racional em si. Já Marx aponta os limites do Estado, pois mostra que o Estado expressa apenas os conflitos, as injustiças de uma sociedade. Por isso que Marx critica o direito do Estado de Hegel, porque ele defende uma democracia que, em certo sentido, seria radical, porque ele quer fazer uma transição para uma sociedade política. O comunismo aboliria o Estado abrangente e dominador. Marx diz, conforme cita Kovács, a emancipação humana é um retorno ao mundo humano das relações, ao próprio ser humano. Essa é a inspiração de Feuerbach. Emancipar o ser humano a partir de si mesmo. Marx compreende que o valor da filosofia está em ser praxis histórica. Por isso, aqui é importante colocar, haveria um discurso sobre o fim da filosofia, porque a filosofia terminaria enquanto mera teoria, enquanto discurso abstrato, e a filosofia ficaria essa teoria que se transforma em prática. Uma teoria que é meramente abstrata não tem valor. Por isso, essa nova relação entre teoria e prática é fundamental em Marx. Uma diferença básica entre Marx e Hegel é a seguinte. Marx está preocupado com o futuro, com a transformação do mundo, superando as injustiças, desigualdades e todas essas explorações do mundo do trabalho. Por isso, a filosofia deveria ser uma crítica interventora, deveria se transformar em praxis histórica. A praxis histórica, política e social. A conciliação do homem com a realidade, ela não poderia ocorrer, como em Hegel, por meio de uma visão racional da história, em que uma razão impessoal, como uma mão invisível, estaria operando todas as mudanças. Marx quer que essa intervenção seja fruto do homem em sociedade. Por isso, essa seria uma tarefa radical de autonomia. Aí fica a pergunta: como efetivar, como concretizar essa crítica e essa praxis? Marx achava que essa análise crítica da realidade social, em suas contradições reais, entre uma razão moral colocada na praxis humana, dominadora, e as relações irracionais e desumanas que seriam vigentes no século de Marx. Mas vejam bem, a teoria filosófica
ela tem um papel muito importante, porque ela uniria todos os envolvidos no processo histórico para a sua conscientização, para trabalhar no sentido de uma libertação revolucionária. As energias teóricas deveriam estar voltadas para um projeto de libertação. E não é qualquer libertação, mas uma libertação revolucionária. Por isso, Marx ainda exige que haja um sujeito capaz de crítica, capaz de consciência e capaz de ação. É por isso que Habermas, um dos principais filósofos ainda vivos, afirma que Marx está ainda preso à filosofia do sujeito, à filosofia da consciência, porque ele quer realizar a mediação entre o saber e o agir, entre o sujeito que conhece e a praxis do sujeito atuante. Então ainda estaria ligado à filosofia do sujeito, bem mais próximo de Marx do que ele pretendia, ou de Hegel, mas com a diferença que Marx está querendo desenvolver um projeto de transformação revolucionária. Um outro aspecto, como transcorre, como se efetiva a dialética da praxis histórica. A dialética de Marx, ao contrário da de Hegel, que é especulativa, enfatiza a importância da praxis humana para uma crítica interventora. Esse aspecto dialético está muito bem mostrado nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844. Se para Hegel o Estado consubstancializa a esfera suprema da moralidade, conciliando o universal e o individual, Marx diz que o Estado sempre vai estar expressando contradições e injustiças. Por isso, é preciso criticar Hegel, porque Hegel não se preocupava com a história real dos seres humanos, mas estava preocupado com o retornar para si do espírito. A história do mundo é o progresso no qual há uma continuidade. Vejam bem, o progresso para Marx não é o progresso do espírito rumo ao espírito absoluto, mas para Marx o progresso é histórico sem nunca sair do plano da sociedade. Por isso, o comunismo para Marx seria a superação de todas as injustiças, mas seria propriamente um mundo em que o homem seria plenamente autônomo, em que cada um teria segundo as suas necessidades e poderia desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades. Não é meramente um igualitarismo que seria massificante se fosse implantado. Isso várias sociedades implantaram, mas não é a inspiração de Marx. Marx afirma que os seres humanos são sujeitos da história, de sua própria humanidade. Como ele diz, os seres humanos, ao intervirem de maneira transformadora no mundo por meio da produção em sociedade, modificam também as suas condições de vida e a si próprios. Vejam bem, ao transformar o mundo através do trabalho, principalmente, o homem modifica as suas condições de vida e a si próprio. Ele pode ter condições para melhorar a cultura e o seu mundo do espírito. Por isso, há um vínculo forte entre o homem e a vida natural. Como eu falei, os três conceitos principais para Marx são a produção, o trabalho e a praxis social. É isso que move o processo histórico. As capacidades produtivas dos seres humanos são semelhantes, há diferenças, mas todos nós temos valor pelo fato de sermos seres produtivos, sermos seres vivos nacionais. Mas, ao contrário de Hegel, que achava que há uma razão na história, quase como poder divino, para Marx não há um poder divino ou natural sobre os indivíduos.
pois os seres humanos sociais são ativos, produtores diretos das condições de vida de suas forças sociais e materiais. Ou seja, o homem é responsável por si mesmo pelo processo histórico. Ele tem de tomar consciência das crises, contradições, para transformar o mundo histórico em que vive. O que move a história são, portanto, o indivíduo produtivo em sociedade, as forças produtivas, nesse vocabulário de Marx. Cabe a esses sujeitos superar a alienação histórica, através da consciência da subjetividade da praxis social. E vejam bem, os momentos dialéticos desse processo histórico, segundo Marx, eles se concretizaram em formações sociais, em modos de produção. E os principais modos de produção são a forma asiática, a forma antiga, a forma feudal, até aí teríamos uma espécie de pré-história do mundo, e a forma capitalista de produção. O capitalismo, ele representa um grande avanço histórico, porque aí nós temos um grande desenvolvimento das forças produtivas, a industrialização e, com isso, também um aumento das desigualdades e da acumulação de capital. Mas Marx acredita que o capitalismo, pelas contradições que ele mesmo gera, moveria a filosofia da praxis, conduzindo ao movimento revolucionário ao fim da história da alienação. Por isso, o processo da história para Marx está orientado para o futuro, a uma associação de homens livres que se assumem como sujeitos do seu trabalho, do seu mundo social. E o final seria, propriamente, então, o comunismo, em que se daria a emancipação humana. Cito, então, como Marx compreende o comunismo. O comunismo distingue-se de todos os movimentos até aqui por derrubar os fundamentos de todos os meios de produção e de relacionamento vigentes, tratando pela primeira vez, de forma consciente, todos os pressupostos como produtos de seres humanos, e não como fatos naturalmente imutáveis, submetendo-os aos indivíduos em união. Esse é o sentido que possuiria o comunismo. Nos últimos anos, Marx viveu em Londres, escreveu a crítica da economia política e 3 livros do Capital, que ele planejava escrever 6 volumes, e apenas para concluir, na obra O Capital, que Marx está criticando o capitalismo, Marx ainda fundamenta o seu pensamento na dialética da praxis histórica. Ele retorna ainda a Hegel para revelar, através da lógica hegeliana, a lógica do capital. Então, como também há uma especulação no capitalismo, mas tem um sentido bem diferente da especulação em Hegel, em Marx. E por isso, Marx, o crítico do capital, que é esse sujeito usurpador que acarreta a crescente negação do trabalho e da natureza viva. Cito Kowarczyk, que mostra como hoje é importante o pensamento de Marx. Hoje, a sobrevivência moral e solidária da humanidade parece ter se tornado mais difícil do que a nossa própria autodestruição. E mesmo assim, não nos resta outra alternativa senão dar continuidade ao projeto iniciado por Marx, esclarecendo de forma radical os seres humanos a respeito da praxis social, para que tomem de modo responsável a história em suas mãos. Hoje, no Brasil, em qualquer parte do mundo, quer concordemos ou não com Marx, mas temos de concordar que a tarefa de transformar o mundo é uma tarefa da praxis social humana. E com isso concluímos a videoaula sobre Marx.